Festas de rua. Quando era moleque pequeno, ainda de calças curtas, gostava muito de vir à rua nos dias de festa para olhar o movimento. Menino pobre, sapato de sola furado, roupinha de tecido chinfrim, mas bem cuidada por minha mãe, que era uma exímia engomadeira de roupa. Lá ia eu, cabisbaixo, taciturno, tímido como os diabos, olhar as matutinhas a andar em grupo pelas ruas, nas festas de São Félix de Cantalice, o padroeiro de Buíque, nas festas de São Sebastião na praça do mesmo nome, nas festas de São João e São Pedro, e me deliciava com todas essas festanças. Pelo fato de ter nascido no sítio cigano, era um matuto danado. Não costumava falar muito, principalmente quando estava diante de gente muito importante, como os granfinos da cidade, aquelas pessoas bem vestidas com vestimentas de linho ou caque bem alinhadas. Nem perto delas chegava. Ficava somente de longe a observá-las. A timidez era minha maior inimiga. Acho que na minha infância, o meu maior amigo era o meu cachorro, que eu dei o nome de Japonês. Não sei por qual razão, pois naquela época eu sequer tinha uma ideia de como seria a aparência física de um japonês. Mas mesmo assim, coloquei o nome do meu cachorro de Japonês. Uma das características de Japonês era a de que, quando a gente pegava no rabo dele e dava uma puxada, não sei bem por qual motivo, ele ficava rodopiando atrás de pegar seu próprio rabo. Eu gostava de ver aquilo e danava a puxar o rabo de Japonês. Tive uma pena dos diabos quando eu e minha família, como que retirantes, nos debandamos para o estado de São Paulo e tivemos que nos desfazer de uma série de coisas e objetos, apesar de termos levado um amontoado de bugigangas arrumadas em sacos, e tive também que vender o meu cachorro Japonês. Lembro bem que o vendi por cerca de R$2.000, sei lá se era mesmo essa moeda. Só sei que foi por 2.000 qualquer coisa a uma pessoa de Santa Clara, Tupanatinga. Japonês foi colocado em cima de um caminhão e, como que me dizendo adeus, foi balançando o rabo. Sei que chorei com saudades do meu cachorro, o meu amigo, mas não tinha como levá-lo para São Paulo. Pois, voltando ao assunto festas, gostava principalmente das festas de final de ano em Buíque, onde as ruas ficavam empanturradas de gente. Era gente a se empanturrar por todos os cantos das ruas do centro, que ficavam repletas de barracas, próximas umas das outras, além de amontoados de abacaxis para a matutada tirar a ressaca depois de uma noitada de muita cana e vinho jurubeba indiano. Era bêbado para todos os lados e raro era a festa de fim de ano em Buíque, que não tivesse confusão, brigas, furadas com facas peixeira e até mortes, na maioria das vezes. Nessas festas, gostava somente de andar pelas ruas e olhar as pessoas. Por ser um menino ainda com somente os meus 10 a 12 anos de idade, minha mãe não permitia que eu namorasse, pois era pecado menino nessa idade namorar naquele tempo. Lembro até que na escola municipal em que aprendi as minhas primeiras letras, em Buíque, onde Dona Aderita Cursino era minha professora, somente pelo fato de uns colegas de classe insinuar que eu estava namorando uma menina, a rigorosa professora me deu uns puxões de orelhas e umas palmatórias nas mãos, que quando lembro ainda me dói a medula. Mas era assim mesmo, menino naquela idade namorar, nem pensar. Namoro era somente para gente adulta, assim mesmo, não podia nem sequer pegar na mão. Beijar, pegar na mão ou namorar na escada da igreja era um escândalo danado e a moça ficava até falada e só se ouvia os comentários quando alguém ia além dos costumes da época. Você viu fulano, a filha de Cicrano se beijando com Beltrano no escurinho das calçadas da igreja? Que despudor, que vergonha! Quem diabos agora vai querer casar com uma moça dessas, falada? Quem assim age só pode ser uma quenga safada, uma rapariga das mais baratas. Acho que os fantasmas dessas pessoas daquela época, que certamente devem rondar a cidade, hão de ficar pasmos, de cabelos em pé, com os namoros ou trepanças de hoje em dia.
Hoje não mais se namora, se convida logo para um motel e com o cuidado de usar uma camisinha resistente para não contrair AIDS, que é o mal maior deste século. Falar num determinado assunto geralmente atrai outros. Outras festas que tanto gostava de olhar, só olhava mesmo, na minha matutice, na minha timidez infantil, era o Carnaval de Buíque, principalmente a saída do Zé Pereira, no sábado pré-carnavalesco. Naquela época, só tinha mesmo os 3 dias de carnaval, não é como hoje, que querem carnaval o ano inteiro, como se a vida fosse uma eterna festa. Do carnaval, lembro bem dos lança-perfumes e principalmente de certo folião que no clube de Buíque, que era improvisado no mercado público, me deu uma esborrifada com o seu lança-perfume em meu olho direito, que fiquei completamente cego. Meu pai, que estava comigo, ficou fulo da vida com um indivíduo que tinha uns dentes de ouro na boca, conhecido como João da Cruz. Mas com o tempo passou e fiquei por ali a olhar as difusoras, que eram os equipamentos de som das orquestras. Ficava olhando a emissão do som por aquelas cornetas e imaginava com os meus botões que ali dentro devia ter um padre para cantar. Porque padre, numa festa de carnaval, eu não sei. Só não entendia como era que aquele apetrecho estranho podia emitir o som da voz humana. Para mim era coisa nova, um mistério. Atualmente, ainda gosto de festas, não com a intensidade dos tempos passados, mas que festas sempre fazem parte da vida da gente, e o bom seria que a nossa vida fosse sempre uma eterna festa, para que pudéssemos nos esquecer dos infortúnios, das desavenças, da miséria, da dor, do sofrimento, e nos livrarmos dos nossos monstros interiores numa festa de rua qualquer. Diferentemente desses tempos, as festas hoje nada se parecem àquelas de meu passado, porque com a evolução eletrônica se modificou sofisticadamente o formato das festas populares que não mais existem como antigamente. Mas como eu, muitos vivenciaram esses bons momentos que o tempo se encarregou de levar e que não voltarão jamais.